Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O PE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento e, como vocês sabem, toda semana desvendando os mistérios da economia, da gestão, também do mundo da contabilidade e finanças, ele que mergulha em diversas áreas do saber e traz para a gente uma linguagem facílima de se entender, contrariando aí a retórica do economês. Eu estou falando de economia, mas na verdade não sou eu que falo, ele que responde nossas indagações, nossas dúvidas. Professor Sandro Prado, boa tarde, professor. Boa tarde, Flávio Félix, é um prazer inenarrável estar na sua presença. Prazer, meu professor. Professor, vamos logo começando a botar o som na saia justa, professor. Responsabilidade social é nosso tema hoje. Muito se fala, muito se diz, empresas iludem, uns dizem que fazem, usam como marketing. Finalmente, o que é, primeiramente, seriamente, responsabilidade social corporativa, professor? Vamos então direto ao que é responsabilidade social. A gente precisa saber como é que ela foi introduzida nas empresas, primeiramente. Os clientes da empresa, que estão dentro dos stakeholders, eles começaram a cobrar que as organizações, que as grandes corporações, fizessem alguma coisa também em prol da sociedade. E que não apenas fossem grandes predadores que visassem apenas o lucro. E isso começa a ser cobrado em países onde as instituições são mais desenvolvidas, principalmente em estratégias de branding, estratégias de marca, que essas organizações tivessem ações em prol dos stakeholders. Perfeito. Tanto os stakeholders, como a gente pode considerar os mais próximos, como também os efeitos para os stakeholders que estão um pouco mais distantes, mais afastados da organização. Professor, antes da gente continuar falando sobre o assunto que é muito interessante, já começando a entender a origem, né, dessa palavra, desse conceito, primeiro vamos também desmistificar, a ideia é essa aqui, é aprender economia, é partilhar. Esse podcast é atemporal, ele tem realmente um significado informativo, mas primordialmente educativo. A gente fala stakeholders, eu posso traduzir como os principais clientes ou pessoas que estão ligadas àquela atividade ou não, professor? Ótimo. Esse termo stakeholders é um termo muito utilizado no mundo empresarial. É verdade. Né? E é usado com tanta frequência, mas algumas pessoas não sabem o que significa essa terminologia. Ora, uma organização, ela não está num ambiente fechado. Certo. Ela interage com o meio ambiente. Quando eu estou falando meio ambiente, eu não estou falando de questões de sustentabilidade apenas ecológicas. O contexto geral da sociedade. Perfeitamente. Então, tem vários grupos de interesses que têm relação, são afetados pelas ações das organizações. Por exemplo, os clientes internos, os colaboradores. Funcionários, né? Fazem parte da empresa. Exatamente. Né? Tecnicamente, os trabalhadores são stakeholders. Os fornecedores, eles são stakeholders, né? Que são quem fornece matéria-prima ou material, por exemplo, de escritório para a empresa. Eles têm interesse na empresa. Os distribuidores, os intermediários, como atacadistas, varejistas, também são stakeholders. O governo, professor, seria um tipo de stakeholder? O cliente é um stakeholder, o governo ele é um stakeholder, os investidores são stakeholders. Então, um banco é um stakeholder de uma determinada empresa? Perfeitamente. As instituições financeiras creditícias para a empresa também têm interesse no bom desempenho da organização. Porque estabelece uma relação de interesse, né, professor? Exatamente. Eu quero que aquela empresa dê certo, que aquele produto cresça, porque eu tenho interesse, às vezes como consumidor, às vezes como fornecedor de matéria-prima, às vezes como investidor naquele negócio, né? Exatamente. Então, todos esses grupos são afetados de alguma forma. A comunidade é afetada, os bancos são afetados, o governo é afetado, os clientes internos, ou seja, os trabalhadores são afetados, fornecedores, distribuidores. Então, há esse grupo de interessados que nós chamamos de stakeholders. Muito bem explicado. Não podia ser melhor, professor.
claro, objetivo. Professor, o senhor falou que, então, a responsabilidade social corporativa nasce dessa premissa da empresa interagir com o seu meio, de também estabelecer uma relação até mais humana, né? Deixando claro valores e se aproximando das pessoas. Mas há uma visão muito voltada para a questão da responsabilidade social como uma estratégia empresarial. Ela também é uma estratégia empresarial, ela é importante para a estratégia, né, empresarial ou de marketing de uma empresa, professor? Eu sou concordante com a tese de que a responsabilidade social, na realidade, ela é uma ferramenta estratégica das corporações. Certo. Então, a responsabilidade social ela entrou muito em voga nesses últimos tempos. Perfeito. Inclusive, quando a gente fala em planejamento estratégico, toda empresa deve criar uma missão. E justamente nessas missões que são colocadas no planejamento estratégico, grande parte das empresas colocam a sua preocupação em relação à responsabilidade social. Muito bem. Né? Então, isso já é uma coisa que está bastante disseminado. E o que passa a acontecer? As organizações, elas utilizam das suas ações de responsabilidade social, que elas acabaram sendo obrigadas pelos stakeholders Sim. de efetuarem, Perfeito. mas elas acabam utilizando como uma estratégia mercadológica, Entendo. uma estratégia de marketing. Uhum. Então, a maioria das organizações utilizam as suas ferramentas e as suas ações de responsabilidade social como uma estratégia de marketing. Perfeito, muito bem. E algumas empresas fazem disso a principal, digamos assim, utilização do termo responsabilidade social, levando até a banalização. Algumas empresas até, vamos dizer que usa de forma inadequada uma ação, promovendo de forma exacerbada e muitas vezes não praticando aquilo que diz, apenas fazendo, digamos assim, uma política de fachada ou uma política temporária. Isso é verdade, professor, ou não? Infelizmente, isso acontece muito. Da mesma forma que a gente vê o varejo hoje colocando promoções de 80%, e quando você entra tem duas pecinhas lá no fundo da loja, uma um número bem pequeno, a outra uma camisa número enorme, e esses são apenas os itens que estão com 80%, as ações de responsabilidade social também nem sempre são exatamente aquilo que é divulgado pela empresa. Perfeito. Aí a gente fala, pô, mas as ações de responsabilidade social, elas são divulgadas? São. Só que elas não são feitas, dessa divulgação não é feita da forma da propaganda. Entendo. Uhum. E sim dentro da ótica de relações públicas de marketing. Entendo. É aquela divulgação mais sutil, Curioso. onde se coloca no site institucional da empresa, Perfeito. aonde a gente consegue que os meios de comunicação falem daquela Por ação. si, sem nenhuma forçação de barra. Exatamente. Então eu vou aproveitar a oportunidade e fazer justiça a uma grande empresa, e vou até mandar um abraço também em seu nome, que eles lhe conhecem o seu trabalho, ao Marcelo Zerri, que é gerente-geral da Cadan, que é uma das maiores distribuidoras do Brasil, aqui em Pernambuco, mais de 25 anos, uma empresa aí que tem um nome, né, enorme no mercado e que tem com certeza um trabalho, professor, de responsabilidade social corporativa muito efetivo. Eu tenho tido assim, a oportunidade de conversar com algumas pessoas que fazem parte do mercado varejista, né, que tem o serviço da Cadan, não apenas como servir no sentido de fornecer produtos, mas de dar uma assistência, de dar um apoio em momentos muito difíceis e criar uma relação muito pessoal, né, e muito, digamos assim, construtivista, no sentido de entender esse personagem que é o seu mini distribuidor, que é o varejo. Então, um abraço a todos aí da Cadan, que fazem um trabalho maravilhoso nesse sentido, professor. E por falar em Cadan, todos os dias eu almoço olhando para Cadan, porque eu tenho na cozinha da minha casa um calendário 2019 que foi me doado por um colaborador, um funcionário da Cadan. Obrigado. Vamos pedir já o Marcelo Zerri aí, um calendário aqui do nosso economista, nosso colunista, professor Sandro Prado, que aqui a gente chama de cromo, viu, no Pernambuco, no Nordeste. É curioso, né? Cada região tem sua cultura, fala-se cromo, porque... Eu falar folhinha. Eu acho que cromo é porque o pessoal já falava de Google Chrome, já tinha essa coisa na cabeça, chique, né? Mas é o linguajar da nossa região. Muito bem, professor, voltando aqui então ao nosso ponto, que hoje falamos sobre responsabilidade social corporativa. O professor Sandro Prado está dando dicas, deixando você ciente do que é
como funciona, como se aplica nas empresas e qual é o efeito que ela tem na sociedade, professor. Então, professor, sempre se fala em relações públicas, né? Como o senhor bem falou, na questão dos stakeholders, na relação com a sociedade, com as empresas, com os seus diversos atores, né? E envolvidos, os stakeholders. Como é que então eu faço para, na minha empresa, vamos falar agora para pessoas que são pequenos empresários, pessoas que estão começando a sua atividade profissional, como é que eu posso inserir responsabilidade social na minha empresa, numa pequena empresa, num pequeno negócio, ou não é importante para a pequena empresa, professor? É importantíssimo. Hoje, qualquer estratégia de fortalecimento de marcas, hoje é muito importante a gestão de marcas empresariais. Verdade. É isso que é o grande valor. Uhum. Tem empresas que basicamente 95% de todo o seu patrimônio são as suas marcas. Verdade, verdade. E para que a marca consiga brilhar, que fique uma marca bem posicionada na mente do seu consumidor, você precisa de uma marca atrelada a boas ações, as ações em prol da comunidade. Perfeito. Então é importantíssimo que as pequenas, médias, grandes e microempresas pratiquem ações de responsabilidade social. Mesmo que sejam atividades pequenas, mas ela tem uma importância muito grande. Atividades pequenas, elas têm uma importância muito grande no fortalecimento dessa relação com seus clientes, no fortalecimento da sua marca. Perfeito. Isso é muito importante, e dentro das estratégias de marketing Muito de bem. relacionamento. Professor, voltando então às empresas médias e grandes, né, que tem aí um trabalho importante, quando a gente fala de inclusão de pessoas, né, contratação de pessoas deficientes, que é muito importante, as pessoas precisam ser inseridas no mercado de trabalho, isso é um trabalho de relações, é um trabalho voltado para a responsabilidade social também ou não? Poxa, ótima pergunta, Flávio. Hoje a gente percebe, né, inclusive está em tela essa discussão no Congresso, que a gente tem uma cota que as empresas precisam ter de Perfeito. pessoas com deficiência, Uhum. justamente para essa inclusão. E muitas organizações hoje já têm colocado um número acima Perfeito. do mínimo. Uhum. Ou seja, é uma ação de responsabilidade social você incluir pessoas que têm algum tipo de deficiência. Perfeito. E isso é muito bom para a sociedade, e isso coloca a empresa como uma empresa cidadã, como uma empresa muito bem posicionada na mente dos seus consumidores, as empresas que fazem esse tipo de ação. Então é muito importante que as empresas façam e continuem fazendo a partir do momento que elas empregam pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso, o Flor colocou agora muito bem. Eu até queria fazer essa correção. Quando a gente fala deficiente, na verdade, não tem nada de deficiente. Né? Sim. São pessoas com alguma necessidade especial que precisam de uma orientação ou de um ambiente um pouquinho adequado para poderem produzir, e, diga-se de passagem, produzem de forma maravilhosa. São pessoas eficientíssimas, né? Que querem, que precisam adentrar no mercado de trabalho, e que a gente precisa realmente fazer esse esforço para dar espaço. E tem surpresas maravilhosas com o trabalho que essas pessoas fazem, saindo da curva normal, sempre acrescentando muito, pela dedicação, né, e por reconhecerem a oportunidade que é dada a elas em determinadas empresas, né, professor? Sem dúvida alguma. Professor, a gente fala muito também de meio ambiente, principalmente aqui na Rádio WebUPE, no programa UPE Negócio, sempre temos essa temática constante, né, para debater sobre a questão do meio ambiente, a questão das águas, da poluição. É também uma atividade relacionada à responsabilidade social, uma empresa ter algum cuidado com o meio ambiente, ter uma política voltada para o meio ambiente, ter uma ação para o meio ambiente? Pois é, Flávio. O que acontece? As ações hoje de responsabilidade social acabaram atrelando-se também às ações de responsabilidade ambiental. Tanto que hoje a terminologia muito utilizada é de responsabilidade social e ambiental, ou responsabilidade socioambiental. Certo. O que aconteceu? Principalmente com um grande evento na década de 70, Uhum. né, produzido pelo Greenpeace, alardeando o mundo dos problemas que nós temos em relação ao meio ambiente, e esse início dessa conscientização, os stakeholders, principalmente os clientes, os usuários do produto da sua empresa, não só
hoje esperam que as empresas façam ações de responsabilidade social, mas também ações de responsabilidade ambiental. O que a sua empresa está fazendo em prol do meio ambiente? O que a sua empresa está fazendo em prol da sustentabilidade? São grandes questões levantadas pelos consumidores e tenham certeza, hoje já há um grupo muito grande de consumidores que na hora do processo de decisão de compra por um produto de uma empresa ou de outra, que esse item, se essa empresa está atrelada a essas ações de responsabilidade, tanto social como ambiental, pesam no momento da decisão de compra. Perfeito, professor. Então, o senhor fez menção aí à importância do Greenpeace, e aí eu queria também acrescentar esse seu comentário, né? Desde os anos 60, até antes, né? O grande trabalho que os ecologistas fizeram. Os ecologistas que primeiros levantaram-se contra as atrocidades que foram aí alardeando o mundo e abalando o meio ambiente. Eles tiveram um papel enorme, eram muitas vezes até levados com não muito a sério, mas tiveram a coragem de assumir uma bandeira verde, e nisso, né, não é falando de partido, nem apoiando nenhum, nem A, nem B, nem C, os partidos que abraçaram essa questão verde tiveram na época, obviamente, né, uma relevância muito grande em tratar esses assuntos. Não vou dizer que hoje talvez tenha se desvirtuado muito ao longo do tempo, a política ela começa de alguma forma a corromper alguns valores, né? Mas os partidos no mundo, que se denominaram Partidos Verdes, tiveram um trabalho muito grande. E no ano passado se comemorou, se não me falha a memória, 30 anos do Tratado de Brundtland, que celebra aí uma grande condição com relação a tratados que vieram no mundo a se transformar em legislações, inclusive no Brasil, com a Agenda 21. O Brasil é considerado um dos países aí precursores nesse projeto. É bom saber disso e lembrar disso. E por lembrar disso, um forte abraço ao nosso grande mestre guru, professor Fábio Pedrosa, que é quem traz para a gente aí todo esse conhecimento, essa bagagem voltada aí para a defesa do meio ambiente. Professor, vamos dar sequência então ao nosso bate-papo. Filantropia, professor, é também responsabilidade social corporativa ou não? Não. Não, professor? Não. A empresa vai fazer uma doação, a empresa vai fazer uma campanha? Veja, qualquer pessoa pode fazer uma doação. Certo. Então, um empresário de sucesso, ele pode pegar 50 mil reais e fazer uma doação quietinho, sem colocar em tela, para um orfanato, para um asilo, que obviamente isso seria um ato cristão, um ato muito importante. Humanitário, humanitário, né? E de se aplaudir. Porém, ele pode fazer isso de uma maneira quietinha. Certo. Então, isso é filantropia. Sim. É você ajudar sem você estar como agente daquela ação, mas você ajuda e não vai alardear que ajudou. Perfeito. As ações de responsabilidade social, você além de ator, como a gente disse, elas são divulgadas. Perfeito. Elas são divulgadas de uma maneira mais subliminar, óbvio. Perfeito. Que ninguém quer ver propaganda enfática falando que a empresa fez uma ação que faz responsável aquilo socialmente. Exatamente. Mas a gente sabe hoje que as empresas utilizam tanto as ações de responsabilidade social como ambiental como estratégia. Perfeito. Que é isso, inclusive, que vai ser um comentário colocado aí no nesse nosso videocast pelos alunos da UniFG. Muito bem, vamos até lembrar, a gente tem alguma pergunta mais aqui para o final para fazer, mas daqui a pouco eu tenho um recado especial para você aí, que é aluno da UniFG, tem uma surpresinha até o final para vocês ouvirem aí, uma coisa bacana para vocês produzirem e interagirem aqui conosco, e interagir mesmo aqui com a Rádio Web UPE. Daqui a pouco a gente fala. Professor, para a gente encerrar então essa sequência aí de perguntas, quando a empresa emprega as pessoas, né, esse ato de empregar, né, colocar as pessoas para trabalharem, é uma ação de responsabilidade social, o fato de apenas empregar as pessoas? Veja, isso era colocado, né, como uma forma da empresa estar contribuindo socialmente, que seria de gerar emprego, gerar renda, principalmente na comunidade onde ela está inserida. Certo.
né? Então, o que acontece? A partir do momento que uma empresa vem, implanta sua planta industrial, por exemplo, em determinado local, e que contrata pessoas daquela comunidade, né? Ela vai estar ali fomentando o varejo, como, por exemplo, pequenos restaurantes, e movimentando a economia. Alguns empresários consideram já como uma maneira mais básica, primária da responsabilidade social, só o fato de estar gerando emprego. Entendo. Mas veja, eu não considero isso como uma ação de responsabilidade social no sentido estrito da palavra. Perfeito. Na verdade, todo empresário tem uma importância muito grande por empregar trabalhadores, mas isso é inerente ao negócio. A própria atividade. Se ele tem uma pequena indústria, ele precisa de operários. Então, independente de ser querer ou não, ele vai precisar tê-los. Exatamente. O fato, muito bem por colocado, exemplo, professor. Olha, nós vamos contratar pessoas da comunidade, pessoas que moram próximas. Há um diferencial nessa estratégia. Mas vamos pensar, hoje, a partir do momento que todo trabalhador tem direito ao Vale Transporte, perfeito, quando você contrata também uma pessoa da comunidade que mora perto, perfeito, você não vai ter esse dispêndio do Vale Transporte. Tem um benefício aí financeiro, né? Principalmente se for um trabalhador que ganha pouco, como só vai poder ser descontado 6%, se esse trabalhador ganhar R$1.000, a empresa vai poder retirar R$60 do seu salário, mas às vezes tem que dar 180 de Vale Transporte. Então, muitas empresas preferem pessoas que residam num entorno, não como uma estratégia ou não como uma ação de responsabilidade social. Mas sim como uma vantagem competitiva, como uma vantagem competitiva assim, em relação aos lucros. Que, por sinal, a gente vai falar, fica ligado aí. Vou colocar aqui nos tagzinhos, você acompanha nossa programação ao vivo, mas a programação vai ficar em videocast para você aí o tempo todo e vai ter algumas indicações de programas anteriores, de programas futuros, falando de alguns assuntos. Inclusive, também falar um pouquinho de planejamento estratégico. Já temos muito material sobre isso aí no canal. O canal é Flávio Félix, é no YouTube. Acesse o canal, subscreva o nosso canal, curta esse trabalho. Dessa forma você está simplesmente apoiando a educação, apoiando que a gente possa levar conhecimento para você se tornar cada vez uma pessoa melhor dentro da sociedade. Professor, agora vamos fazer uma surpresa, vamos convidar você aí que é aluno da UniFG, você que é aluno da pós-graduação, que estará aí sábado, né? Com certeza já assistindo esse vídeo, esse nosso videocast, está convidado, você vai fazer uma atividade, o professor vai fazer uma atividade muito bacana aí em sala de aula, eu não vou adiantar, ele vai daqui a pouco aí falar para vocês detalhadamente a atividade, só que tem um detalhe que a gente está propondo aqui para ele um desafio, ele já aceitou, que é trazer aí os 3 comentários ou reflexões do trabalho que ele vai definir as diretrizes aqui para a nossa rádio, para sentar conosco, para falar um pouco daquilo que fez, falar um pouco da disciplina, falar um pouco da sua empresa, falar um pouco da sua vida profissional, aqui conosco, participar do programa ao vivo. Você tem que subscrever o canal, obviamente, Flávio Félix, aí no YouTube, e colocar um comentário lá. Você vai comentar, você vai escrever aí um comentário do trabalho, da atividade orientada pelo esse grande mestre aqui, que é o professor Sandro Prado. É isso, professor? É isso. Esse comentário que vai ser colocado vai ser uma surpresa que no sábado eu vou falar em sala de aula, aí na pós-graduação da UniFG. Fica ligado aí que você vai aprender muito. E vai ter uma oportunidade, eu digo isso porque conheço essa pessoa há muito tempo, de estar com um profissional de alto nível, né? Poucas pessoas hoje, no Brasil, eu posso dizer assim, têm a capacidade de falar de economia de forma tão simples. Não que ele não saiba os termos complicados, mas é desnecessário, né? Ele talvez pudesse aqui falar e a gente não iria entender. Então, a ideia é levar a economia, levar a gestão, levar conhecimento de uma forma simples, direta, para que você possa entender e aplicar em sua vida profissional. Professor Sandro Prado, estamos encerrando mais um videocast aqui de muito sucesso. Quero lhe agradecer a atenção, o carinho e essa aula maravilhosa aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Flávio Félix, a oportunidade da gente falar um pouquinho, né, pelo menos para introduzir as pessoas na lógica da responsabilidade social e ambiental corporativa. É um assunto muito importante e, sem dúvida alguma, nós daremos continuidade no outro momento a esse videocast, que há muito mais a ser falado, a ser comentado, para a gente contribuir para uma educação de qualidade e que as pessoas cada vez mais tenham acesso de uma forma simples às informações que são muito bem passadas aqui no seu programa
né, aqui na Rádio Web UPE, no programa UPE Negócios, conduzido muito bem por você, Flávio Félix. Aqui eu vou falar, né, para todos da minha admiração do trabalho que você vem fazendo à frente da rádio. Mas é simples demais. Pessoas desse nível aqui, ó, fica fácil. Você tem que informar. A informação está toda aqui. A gente vai buscando a informação, perguntando, fica muito fácil. Professor, muito obrigado mais uma vez. A você que nos assiste aí, muito obrigado. Curta, participe desse projeto, tá certo? Você tem muito a aprender, muito a ganhar aqui conosco. E eu vou fazer um desafio. Quem aguentar ficar até o final desse vídeo aí, tem algumas cenas aí do professor que eu talvez coloque aí para vocês verem. Que além de tudo, ele é uma pessoa muito animada. Diz que todo gênio tem essas coisas, né? Einstein não tinha esse negócio, né? De fazer, colocar a língua e tal. Você tem aí que ver. Talvez eu coloque um videozinho no final, depois dos créditos, tá? Alguma coisa aí, trazendo esse lado muito humorístico, muito alegre, dessa grande figura, professor Sandro Prado. Professor, até a próxima. Até a próxima, até o nosso próximo videocast. Não percam no canal Flávio Félix. Muito bem. Forte abraço a você que nos ouviu. É um prazer sempre estar aqui. A gente se encontra aqui na próxima. Até mais. Muito bem. Essa é a parte por trás dos bastidores. Fiquem certos que eu vou editar isso e colocar no áudio. Isso aqui é Sandro Prado, economista, um cara assim que fala tudo de economia, mas tem esse comportamento que, assim, faz parte do pacote, reconhecê-lo, né? Mas é um prazer imenso. Do Now English Group, um grupo de conversação e estudo da língua inglesa, partindo do zero, e em 6 meses você estará ampliando seu inglês. Participe do projeto 40+, método prático voltado para você que tem mais de 40 anos, uma geração maravilhosa, uma geração de pessoas incríveis, novas oportunidades. Melhore seu currículo, elimine concorrência, aumente seus ganhos, fale com o mundo, relacionamentos, novas oportunidades. Do Now English Group.